Hoje, com a permissão de Deus, nós veremos dos versos 4 ao verso de número 10. 1 João, capítulo 3, dos versos 4 ao verso de número 10. Primeira João, capítulo 3, dos versos 4 ao verso 10, vai dizer assim a palavra de Deus: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Verso 7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestados os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Vamos orar mais uma vez? Senhor, a tua palavra foi lida, Pai, e nós cremos que pela simples leitura da tua palavra, o teu Santo Espírito já fala conosco. Pedimos que uma vez mais o Senhor nos traga confronto, mas também conforte os nossos corações em Cristo Jesus, para podermos continuar aprendendo a viver como uma igreja que vive de acordo com a tua palavra, de acordo com a tua vontade, Pai. Nos ajude, pedimos o teu auxílio, Deus, mais uma vez, para podermos aprender e ser desafiados pelo Senhor, para sair daqui mais parecidos com o nosso irmão mais velho, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós temos caminhado aí pelas cartas do apóstolo João, que está aí no finalzinho da sua Bíblia, e a gente tem visto aí desde o capítulo 1 aquilo que nós podemos aprender em como a gente pode caminhar aí como igreja e os desafios que a gente tem já encarado semana após semana. Semana passada a gente viu os versos de 1 a 3 e hoje, seguindo dos versos 4 a 10, eu queria que você pudesse pensar em algo que já aconteceu há algum tempo, não tanto tempo atrás, mas nós passamos pela pandemia, não é novidade para ninguém, você passou pela pandemia, você sofreu aí os efeitos da pandemia, talvez você tenha perdido ali algum amigo, algum parente, algum conhecido, ou certamente você sabe de alguém que porventura tenha vindo a falecer por causa do Covid, mas pense aqui não na tragédia que foi, mas sim como ilustração, um vírus que tem poder para estar em todas as pessoas desse mundo. Pense aí se houvesse algo maior do que Covid, mais forte do que Covid, mais letal do que Covid, que tivesse a capacidade de alcançar todas as mais de 6 bilhões de pessoas que há nesse mundo. E em sua totalidade, 100% das pessoas estivessem contaminadas com isso. Seria trágico, eu imagino. Seria no mínimo desesperador. Seria no mínimo algo que você olharia para o lado, olharia para sua família e pensasse, não temos o que fazer. Todos nós estamos contaminados com isso. Acho que seria trágico, né? Mas veja que o que o apóstolo João está falando aqui para nós, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso nessa manhã, é que há algo assim. Há algo assim muito pior do que qualquer tipo de vírus e pandemia que a gente possa enfrentar. E que atinge a totalidade da humanidade, que é o pecado. E quando a gente está falando sobre pecado, e o que João vai falar aqui para nós, João traz aqui um discurso e ele explica para nós o que é pecado. Se você se atentou no verso 4, ele vai dizer, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei.
João já explica para nós o que é o pecado. Ele já fala para nós que todos aqueles que praticam o pecado estão transgredindo a lei do Senhor. E aí, como a gente falou aí algumas semanas atrás sobre paternidade, e na semana passada também, nos 3 primeiros versos, eu queria pensar com você em 3 tipos de paternidade que esses versos vão trazer para nós nessa manhã. A primeira é a paternidade que purifica. Veja aí dos versos 4 a 6 de novo. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Veja que João, ele começa de novo, como eu já disse, definindo o que é pecado. E ele o faz de modo muito claro, para que todos possam entender. O pecado é a transgressão da lei. Ponto final. E aqui o que João tem em mente, a transgressão da lei, ele está falando sobre a lei moral de Deus, resumida naquilo que a gente conhece lá dos 10 mandamentos. Então o que João está dizendo é que o pecado é quando eu e você, nós transgredimos a lei dos 10 mandamentos. Falhamos em algum dos 10 mandamentos. E veja que, quando a gente olha para os 10 mandamentos, a gente vai entender então que o pecado, ele é fazer aquilo que a lei de Deus proíbe. Por exemplo, não adulterarás, não matarás, não furtarás. Se eu faço uma dessas coisas, é algo que eu estou fazendo que a lei proíbe. Se a lei diz não adulterarás, eu adultero, estou fazendo algo que a lei proíbe, logo estou pecando. Mas também, pecar é também deixar de fazer o que a lei ordena. Por exemplo, honra o teu pai e a tua mãe. É algo que eu devo fazer. Se eu não faço isso, estou em pecado. Então veja, o que o João está dizendo para nós aqui, de modo sucinto, é que há pecados que nós cometemos, né, fazer o que é proibido. E há pecados que nós cometemos por não fazer o que é mandado. Por exemplo, honrar o teu pai e a tua mãe. Ok? E aí, em ambos os casos, o problema é o mesmo. João está trazendo isso para nós. Tanto fazer ou deixar de fazer o que a lei manda, a lei do Senhor, é uma quebra da vontade santa de Deus. E quando João ele inaugura aqui o seu discurso no verso 4, falando sobre o pecado, ele nos está protegendo aqui de 2 extremos. Ao tratar da lei e da transgressão dela sendo um pecado. Um extremo do legalismo, onde há muita gente por aí que só faz o que faz porque é uma listinha de regras e eu devo fazer. Fazer sem sentido, sem entender o que há por trás de tudo isso. E também, João está nos protegendo do relativismo, que hoje em dia tem muita gente falando assim, não, o importante é amar a Deus. Você não precisa se preocupar com a igreja, você não precisa se preocupar com os seus pecados, isso aí já está ultrapassado. O que você precisa hoje é amar a Deus. E aí a gente vê algumas das catástrofes por aí, como igrejas que são acolhedoras, que você vem do jeito que você está, que você vem do jeito que você é, que você pode ser o que você quiser, porque Jesus te ama e isso basta. Então veja, João ele está nos protegendo aqui de ambos os extremos. E há igrejas, ao mesmo tempo, que relativizam tudo. Então você vem, já que você se sente assim, já que você se identifica como fulano ou ciclano, ou daquele jeito ou de outro. E por outro lado, a gente tem igrejas que impõem um padrão que é um padrão humano, em que as pessoas que não cumprem esse padrão humano, essas igrejas dizem que estão em pecado. Por exemplo, igrejas onde você deve ter um tipo de vestimento específico. Mulheres não podem usar calça. Mulher que usa calça está em pecado. Isso não é bíblico, isso é padrão humano. Você não pode fazer isso dentro da igreja e isso não tem nada a ver com a Bíblia. Padrão humano. O que João está dizendo aqui para nós é que a lei ela revela o caráter de Deus e ao mesmo tempo que ela revela o caráter de Deus, a gente precisa estar atento porque nós vamos nos deparar com a gente mesmo. E quando nós nos deparamos com nós mesmos, a gente se depara com a realidade do pecado. E quando a gente se depara com a realidade do pecado, a gente quer padrões morais e relativos.
Então veja que pecado não é somente uma falha ética, como algumas pessoas vão dizer por aí, mas é uma rebelião contra o próprio Deus. E é o que João já está dizendo para nós. Que todas as vezes que nós fazemos ou deixamos de fazer o que Deus proíbe ou manda, nós estamos transgredindo a sua vontade. Estamos desobedecendo a lei do santo Deus. Mas João ele não para na definição, e graças a Deus por isso, né? Mas ele diz a razão pela qual eu e você, os cristãos, não podem viver no pecado. Veja só o verso 5 e 6. Sabeis também que ele, Jesus, se manifestou para tirar os pecados. E nele, em Jesus, não existe pecado. Todo aquele que permanece nele, em Jesus, não vive pecando. E todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Veja, algumas coisas aqui. Primeiro, Jesus ele não veio para tirar o pecado de toda a humanidade. Porque se Jesus viesse para tirar o pecado de toda a humanidade, todas as pessoas iriam para o céu. E nós sabemos que isso não é verdade. Que não são todas as pessoas que vão para o céu. Ao mesmo tempo, João está dizendo que aquele que se manifestou, Jesus, para tirar os pecados, e em Jesus não existe pecado, ao mesmo tempo, então, todo aquele que permanece em Jesus, João traz aqui um ponto para a gente poder identificar cristãos. Que é, quem está em Jesus não vive pecando. Veja, a manifestação de Jesus ela é específica, clara e objetiva. Tirar o pecado do seu povo. Se você é um cristão, você necessariamente não pode viver pecando. Se você vive pecando, João, não Pedro aqui, João diz que você não conhece a Jesus. Se você vive com a prática do pecado ativa na sua vida, vive pecando, não se arrepende, não se incomoda com os seus pecados, João está dizendo que essas pessoas não conhecem a Jesus. Se Cristo é o Cordeiro perfeito, sem mancha, sem mácula, sem defeito algum, ele é o padrão nosso absoluto de pureza, justiça e do cumprimento da lei. Aquele que não transgrediu a lei. Como é que a gente pode se apoiar nisso? Porque João conclui no verso 6 que todo aquele que permanece, e aqui esse verbo permanecer na língua original ele é muito bonito, que é a ideia de estar enraizado, e quanto mais eu me relaciono, mais forte e mais as raízes crescem. Mais grudado, entre aspas, nós ficamos no Senhor. Quanto mais eu me relaciono com Deus, mais eu crio raízes saudáveis, fortes e seguras no Senhor. Mas, ao mesmo tempo, isso não é uma possibilidade para o crente. É uma realidade. Todo cristão deve, dia após dia, semana após semana, estar mais perto do Senhor, estar mais enraizado no Senhor, amar mais o Senhor, lutar mais contra os seus pecados e viver uma vida de santidade. Santidade para o crente não é opcional. E justamente porque João está dizendo que quem é cristão, mas vive pecando, não é cristão. Essa é a conclusão. É religioso. É alguém que está ali preso em pensamentos humanos, não nos pensamentos do Senhor. Porque veja, João não diz que, talvez eu não sei qual é a versão da sua Bíblia aí, mas tem algumas versões mais antigas que vão dizer aqui que todo aquele que permanece nele não peca. Mas isso não é a melhor tradução, porque a gente peca. Mas é porque a ideia é de não permanecer no pecado. Aqueles que estão no Senhor não permanecem no pecado. Ainda pecaremos por causa da nossa condição de quem nós somos. Mas o pecado, já falei isso várias vezes, na nossa vida ele deve ser um acidente. Já falei, um caminhão que tinha uma curva à direita e na frente era um muro. Ele bate naquele muro, é um acidente. Mas o caminhoneiro arruma o caminhão na semana seguinte e ele está na mesma descida, tem a mesma curva, ele não faz a curva e dá no muro de novo. Você acha estranho,
Mas você ainda fala que é um acidente. Aí na quinta vez que ele está fazendo isso, você fala, não, aí tem alguma coisa errada. Deixou de ser um acidente. Assim é o pecado com a gente. Acidente. Acidente do percurso. E aí veja, a presença do pecado ainda está em nós, mas a permanência do pecado não combina com quem nasceu de novo. Os cristãos não deveriam se sentir confortáveis ao pecar. O pecado incomoda a gente. O pecado traz desconforto. O pecado traz afastamento nosso com Deus. Deus se entristece com o nosso pecado. Por que continuaremos, então, vivendo nessa prática do pecado? Então, o que João diz é que é incoerente, é inconsistente dizer que você é um cristão, mas você vive pecando. Fica um desafio para nós pensarmos como temos vivido as nossas vidas. Então, a primeira paternidade que purifica. Depois, João vai trazer no verso 7 e 8, uma paternidade que escraviza. Olha só o que diz, verso 7 e 8. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede de Deus? Não. Procede de quem? Do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Aqui João traz outra paternidade. Não a paternidade que purifica, como a gente viu em Jesus, que nos traz santidade, que a gente deve viver uma vida enraizada no Senhor. Mas agora João diz o oposto. Quem não é filho de Deus é filho do diabo. Não tem meio termo. Não tem em cima do muro. Não tem meio filho de Deus e meio filho do diabo. Você não é meio filho do seu pai e você não tem um outro pai que é meio pai seu. Não tem como. Talvez tenha de apego, né? Nossa, eu tenho vários pais e mães por aí, né? Emocionalmente falando. Mas, biologicamente, você não tem 2 pais. Se alguém tem, me fala que a gente precisa estudar o seu caso, levar para a ciência, porque algo está errado. Então não tem isso. E João, sabendo disso, ele diz, aqueles que não são filhos de Deus, não são filhos do muro. Não. São filhos do diabo. Você fala, nossa, que pesado. É, mas é mesmo. É pesado mesmo. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Ele está dizendo que quem vive na prática do pecado procede do diabo. A conclusão ela é simples e objetiva. Não tem mais ou menos. É sim, sim, não, não. É filho de Deus ou filho do diabo. E veja aqui, João ele faz uma construção de palavras muito interessante, porque ele diz no verso 6, não é? Aquele que permanece nele, o que acontece? Não vive pecando. Como que João constrói aqui o verso 8? Porque aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando. João constrói isso propositalmente. Aqueles que são filhos de Deus não vivem pecando. O diabo, ele vive pecando. Então, conclusão lógica. Aqueles que vivem pecando são filhos daquele que vive pecando. E aqueles que não vivem pecando são filhos daquele que jamais pecou. Essa é a diferença. Essa é a construção que João faz. Porque veja, o que João está dizendo aqui também para a gente é que você não precisa ser satanista para ser filho do diabo. Você não precisa ser declaradamente um satanista para ser filho do diabo. Não. É só você não ser filho de Deus, que já é suficiente. Basta viver na prática do pecado e viver desobedecendo a Deus. Se é isso que você quer, você não precisa ir em um salão aí satanista. Não precisa. É só não ser filho de Deus. E tá não tudo certo, né? Mas tá tudo errado. Veja, não há meio termo. Lutero, ele tinha uma frase muito interessante. Ele dizia que o homem é uma besta. E essa besta, ou ela é montada por Deus, e Deus controla a besta, nós, ou é montada e controlada pelo diabo. Não tem meio termo. Lutero dizia isso. Ele pregava isso insistentemente. Não existe um estado neutro. Não existe uma espiritualidade neutra. Ou o nosso coração pertence ao Senhor, ou o nosso coração pertence ao diabo. É assim que funciona. E como que a gente pode saber disso? A nossa vida mostra isso.
a nossa vida vai mostrar de quem nós somos filhos. Os nossos frutos, a nossa conduta, o nosso coração, o nosso amor e apego pelas coisas do Senhor ou por outras coisas, vai revelar se nós somos filhos de Deus ou filhos do diabo. Pessoas que mentem descaradamente e não se preocupam em confessar a sua mentira e mudar de rota, são filhas de Deus ou do diabo? Quem é o pai da mentira? Não é o diabo? João capítulo 8, verso 44 vai dizer isso para nós. Que o diabo é o pai da mentira. Pessoas que vivem mentindo descaradamente não se arrependem. São filhas de Deus? Não são. E veja, João traz algo aqui muito forte. Quem é esse diabo? O diabo é aquele que vive pecando desde o princípio. Lembra que a gente falou na semana passada que o filho ele imita o seu pai e a sua mãe? Lembra que o filho ele tem, e é só você pensar hoje de novo nisso. O filho e a filha, eles têm esse alvo de ser parecido com os seus pais. Principalmente com pais presentes, né? Que amam, cuidam. Então, o objetivo é ser como eles. E do mesmo jeito que nós tentamos imitar nosso Deus, que é o nosso pai, os filhos do diabo estão tentando imitar o diabo. É essa a conclusão que João traz para nós. Mas o Filho de Deus, no verso 8, Jesus, ele vem para destruir as obras do diabo. Jesus, ele vem para virar tudo isso de ponta cabeça. A missão de Cristo não foi apenas redimir o seu povo, mas também de desfazer o poder escravizador do pecado. Lembra que no comecinho eu falei, imagine se existisse um vírus ou algo que pudesse contaminar e fosse mais letal do que qualquer vírus nesse mundo e que contaminasse 100% da população. E há isso que é o pecado. Mas Jesus ele vem para desfazer, para acabar com esse poder e agora vem como esse antídoto para aqueles que são filhos de Deus e receberem a cura para esse vírus. Porque o pecado ele escraviza. A gente precisa parar de lidar com o pecado como se fosse uma coisa pequena. Não é. Pecado escraviza, pecado traz morte. Pecado destrói famílias. Pecado destrói pessoas. Você não precisa gastar muito tempo aí na internet para ver o que o pecado tem feito com as pessoas aí mundo afora. Mas não são somente com elas, mas são com a gente também. Lembra que quando falamos dos anticristos no texto de João, eles se levantam do meio da igreja. O pecado está infiltrado dentro da igreja, porque você é pecador, eu sou pecador. A gente precisa lidar com seriedade com o pecado. Porque quem permanece no pecado está sob a paternidade de quem o escraviza. Ou somos escravos do Senhor, trazidos como filhos, ou somos escravos do pecado. Estamos filiados a qual paternidade? A paternidade que purifica ou a que escraviza? Mas João termina, no verso 9 e 10, eu quero terminar com você olhando esses dois versos. Trazendo então a paternidade que santifica. Então João traz a paternidade que purifica, que escraviza e, por fim, a paternidade que santifica. Verso 9 e 10. Diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. João traz aqui uma descrição da nossa nova vida, da nova natureza que é dada aos filhos de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Essa é a conclusão de João. Todo aquele que vive pecando é filho do diabo. Mas aquele que é nascido de Deus não vai viver na prática do pecado. Pois o que permanece nele, no Filho de Deus, é a divina semente, é a semente de Deus, que vem para iniciar o processo de cura na nossa vida, que vai ser
definitivo, completo, na eternidade. O Filho de Deus, ele tem a semente divina, que é o Espírito Santo, que regenera, que transforma, que nos ajuda a caminhar de acordo com a vontade de Deus. E essa nova natureza que foi inserida em nós, a semente do Espírito Santo, veja, ela não nos deixa, ela impede que eu e você vivamos na prática do pecado. Por isso que não é uma opção para o crente viver na prática do pecado. O cristão não pode viver na prática do pecado. Bem pausado para você entender. O cristão não pode viver na prática do pecado. Quem diz que é crente e vive na prática do pecado é filho do diabo. É isso. Não tem meio termo. Mas o Espírito Santo que está em nós nos auxilia nesse processo. E eu fico muito triste de ver igrejas por aí, e espero que essa não seja uma realidade da Betel. De crentes que não lutam contra o pecado. Porque o que deveria ser natural para o cristão, natural, para aquele que foi alcançado pelo Senhor, é dizer não ao pecado. Deveria ser natural para mim e para você, se fomos alcançados por Deus, dizer não ao pecado. E a gente vê tanto lugar por aí, tanta igreja por aí, onde não há um incentivo e não é natural que o crente diga não ao pecado. A minha pergunta para você nessa manhã é: você tem feito isso? Você tem falado não para o pecado? Ou você tem abertamente falado sim e tem se empenhado em viver pecando? Porque veja, como o pecado é um acidente, a gente precisa aprender a separar tentação de pecado. Tentação não é pecado. Até porque Jesus foi tentado. Mas o pecado é ceder à tentação. Jesus foi tentado, mas ele não cedeu ao pecado. E se Jesus não cedeu, hoje, eu e você, a gente pode resistir. Por quê? Porque o Espírito Santo está em nós. Então, filhos, quando os pais dão uma ordem para você e você é tentado a desobedecer, dá para ceder e pecar? Ou dá para, em meio à tentação de desobedecer, falar assim: não, eu preciso obedecer. E eu obedeço. Maridos e esposas, quando há tentação para o adultério, eu posso ceder e trair. Mas o Espírito Santo me auxilia, mesmo em meio à tentação, a não ceder. No fim das contas, é uma escolha nossa, o pecado. A gente gosta de escolher tantas coisas, né? Pois é, o pecado é uma escolha nossa. E no Senhor, a gente pode escolher pecar, ou a gente pode escolher não pecar. Sem Cristo, isso é impossível. Sem o Senhor, nós não escolhemos pecar ou não pecar, até porque não faz diferença. Se você perguntar para uma pessoa aí que não conhece a Deus, para ela é indiferente. Mas para um cristão, não. Porque agora para nós é possível não pecar. Porque a semente do Senhor está em nós. A pergunta que fica é: a semente do Senhor está em você? Porque é assim que a gente distingue, diferencia aqueles que são filhos de Deus e aqueles que são filhos do diabo. E João aqui, ele não está incentivando a gente a meramente identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Não. Mas é identificá-los para que eles tenham a possibilidade de ser alcançados pelo Senhor. E serem libertos da escravidão do pecado que há neles. Assim como era com a gente, assim como era comigo e com você. Porque veja, ele termina no verso 10 e é a conclusão. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Ou seja, os filhos de Deus praticam a justiça e amam o seu irmão. E aqui não é irmão de sangue.
Você ama o seu próximo? Porque quem não ama o próximo tem a marca de quem é filho do diabo. É muito forte isso, gente. É muito forte. Mas o que João está dizendo para nós é que santidade para o crente é o sinal visível da filiação de Deus. Ao mesmo tempo que isso, quem opera em nós é o Espírito Santo, trabalhando dia após dia, incansavelmente, para formar o caráter de Cristo em nós. Então, se você se diz um cristão, está na igreja há trocentos anos, e não tem nenhuma mudança na sua vida, nenhuma mudança espiritual, você não está mais próximo de Deus em nada, não conhece mais a Deus, não ama mais a Deus, não serve a Deus, talvez, eu diria isso com muita ênfase, com quase certeza, você ainda não tem experimentado do novo nascimento. Porque todo cristão possui a semente divina, como diz João, que é o Espírito Santo, que nos auxilia, nos traz crescimento, nos faz amar mais a Deus, nos faz nos aproximar mais, caminhar próximo, se relacionar com Ele. E assim a gente busca imitar o nosso Pai. Se nada mudou na sua vida espiritualmente desde quando você teve um encontro com Deus, ou disse que teve, talvez você ainda não teve. Pense nisso. Porque tudo que João está descrevendo aqui seria impossível para nós sem a obra de Jesus. O Filho perfeito se fez pecado por mim e por você. Aquele que não tinha pecado nenhum, ele se faz pecado por nós, para que pecadores como eu e você pudéssemos nos tornar filhos e justos diante de Deus. A cruz foi como uma grande troca de paternidade para mim e para você. O filho foi tratado como inimigo, para que os inimigos fossem tratados como filhos. Eu e você, inimigos do Senhor, na cruz, fomos tratados como filhos, enquanto o Filho perfeito, sem pecado, foi tratado como inimigo, para trazer a mim e a você a possibilidade de não mais sermos filhos do diabo, e sermos filhos de Deus. É Cristo que nos purifica, liberta e nos santifica. E então ele destrói as obras de Satanás e implanta em nós a semente divina. Por isso, 4 coisas para a gente poder refletir e praticar e a gente terminar aqui. Primeiro, examine a sua paternidade espiritual. De quem você reflete o caráter? Do Pai? Do Pai Santo? O Pai da verdade? Ou tenho refletido um caráter do pai da mentira? Examine a sua paternidade espiritual. Há chance de recomeçar ainda. Segundo, não brinque com o pecado. Não brinque com o pecado. Em nenhum momento a gente vê o pecado sendo leve. O pecado é destruidor. Destruidor. A gente não tem noção do que o pecado é capaz de fazer com a vida de alguém. Talvez você veja por aí o que o pecado pode fazer. Mas se fez com pessoas por aí, o pecado pode fazer o mesmo comigo, com você. Não negocie. Não brinque com o pecado. Fuja das tentações. Não ceda às tentações. Vale a pena. Terceiro, santidade. Precisamos permanecer em Cristo. Cristão precisa ler a Bíblia. Cristão precisa orar. Cristão precisa se relacionar com o cristão. A gente precisa estar junto aqui. A gente precisa orar junto. Você precisa ler a Bíblia, não só no domingo, não só no PG, mas nos outros dias também. Leia a Bíblia. Conheça mais a Deus. Para refletir mais o caráter do nosso Pai. Tenho feito isso. E por fim, viva coerentemente com o Evangelho. Se somos filhos de Deus, nós precisamos ser coerentes com isso. O nosso testemunho precisa declarar isso, precisa ecoar, precisa ser um barulho ensurdecedor para as pessoas. Mesmo que a gente não grite, a gente não precisa gritar. Mas a nossa vida precisa ser um megafone para as pessoas que estão aí e não conhecem a Deus. O nosso testemunho precisa ser exemplar, e é muito difícil. Basta um leve desvio, basta eu deixar de ser excelente em alguma coisa que as pessoas já apontam o dedo para nós, já nos julgam, nos criticam, e vai ser assim até o céu.
Até chegarmos no céu vai ser assim. Mas a gente precisa viver coerentemente com o evangelho que nos alcançou. Para que a gente possa dar bom testemunho e pregar esse evangelho para as pessoas que estão aí vivendo como filhas do diabo. E aquelas que então Deus deseja que sejam seus filhos. Ele vai usar a sua vida para levar a mensagem dele para as outras pessoas. Temos feito isso? Porque a paternidade espiritual ela sempre vai se manifestar. A paternidade do mundo, escravizada pelo pecado, filhos do diabo. Mas a paternidade de Deus, ela purifica e somos santificados pelo Espírito Santo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, como João diz, porque a semente de Deus permanece nele. Por isso, o Evangelho é a chamada para mim e para você, para trocarmos de pai, sair da escravidão e entrar na família de Deus por meio de Cristo, o Filho que nos faz filhos. Então, a pergunta para a gente refletir hoje é: sou filho de quem? E o que a minha vida tem manifestado acerca disso? Tenho sido coerente com isso? Vamos nos colocar em pé? Vamos orar? Encerrando o nosso culto e recebendo a bênção do nosso Deus. Senhor, eu peço que o Senhor nos ajude, Deus. Estamos diante de um desafio que é de vivermos essa vida em meio a esse mundo corrompido, manchado e deturpado pelo pecado. Mas Deus, um dia o Senhor nos alcançou. E como vimos hoje, por meio do nosso irmão, o apóstolo João, nós hoje temos a possibilidade, então, de não vivermos na prática do pecado. Por isso eu te peço, Deus, que se há algum irmão ou irmã aqui que vive na prática do pecado, que hoje possa ser um dia de recomeço. Que hoje possa ser um dia de encontro com o Pai Celestial. E que possa haver a declaração de que sou pecador e preciso de Jesus como meu único e suficiente Salvador. Entendendo que Jesus morreu na cruz para me libertar da escravidão do meu pecado. Pai, que se há alguém aqui que precisa declarar isso hoje de coração, que o Teu Santo Espírito possa fazer essa obra e possa haver recomeços hoje, Deus. E para aqueles que já estão no Senhor, que a gente possa se empenhar, Deus, em viver a nossa vida de santidade. Intencionalmente se relacionando com o Senhor, Pai. Intencionalmente se relacionando com as pessoas. Pai, nos ajude a sermos uma igreja que é conhecida por ser uma igreja de acordo com a Tua vontade, Deus. Uma igreja que lê a Bíblia, Senhor. Uma igreja que se relaciona com o Senhor. Uma igreja que ora. Uma igreja que é forte porque conhece ao Senhor. Uma igreja que é forte porque tem homens e mulheres que se debruçam diante da palavra, que se debruçam em oração, que se debruçam em estar juntos em comunhão, Pai. Deus, nos ajude a ser uma igreja aqui em Ribeirão Preto, Parque das Andorinhas, no Planalto Verde, seja lá onde nós estivermos, para poder, Deus, manifestar a Tua graça, a Tua glória e a Tua obra, aquilo que o Senhor tem feito em nós, mas também aquilo que o Senhor deseja fazer através de nós. Para que aqueles, Deus, que se encontram hoje como filhos do diabo, que vivem pecando, possam, Deus, ter os seus olhos abertos para a eternidade e agora serem feitos filhos do Senhor. Nos ajude, Pai, porque o Senhor fez isso com a gente. Então nos traga ânimo para sermos instrumentos do Senhor para aqueles ao nosso redor que estão longe, para que possam ser alcançados pelo Senhor, para a honra e para a glória do Teu nome. Nos ajude, Senhor, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.